sangramento vaginal anormal, sangramento após a relação sexual, sangramento após a menopausa, sangramento no meio da menstruação, no meio do ciclo, sangramento com aquela cor de carne, sabe, meio rosada, quando a gente compra uma carne e fica aquela aguinha. Gente, se você está tendo algum desses sintomas, fica comigo nesse vídeo que eu vou estar te explicando o que pode estar acontecendo. Eu sou a doutora Flávia Lambrini e vamos para mais um vídeo. Gente, todos esses sintomas que eu falei são sintomas super importantes para a mulher nessa fase de menopausa, perimenopausa. Por quê? Pode ser um câncer cervical, um câncer do colo do útero. Aqui no canal a gente fala muito sobre câncer de mama, mas o câncer de colo de útero é um outro câncer da mulher que a gente não pode deixar de estar comentando. Por que a gente está trazendo, por que eu estou trazendo esse assunto aqui para nós? Porque a maioria, a maior frequência das mulheres com câncer cervical, ele é diagnosticado com uma média de, adivinha quantos anos? Uma média de 50 anos. Então, a gente tem uma incidência alta entre 35 e 44 anos, mas a média de diagnóstico ele é em torno de 50. O câncer do colo do útero, gente, raramente ele vai se desenvolver em mulheres com menos de 20 anos. E mais de 20% dos cânceres de colo de útero são encontrados em mulheres com mais de 65 anos. No entanto, em mulheres que sempre fazem ali o Papa Nicolau regularmente, dificilmente ela vai apresentar com 65 anos. Por quê? Porque o câncer do colo do útero ele é um câncer que demora. Ele é um câncer que a gente tem muitas oportunidades. Primeiro, de não pegar. E segundo, de tratar antes de virar um tumor. Por isso que ele é tão importante a gente estar falando sobre ele. Então, se você conhece mais mulheres, compartilhe esse vídeo, encaminha nos seus grupos, porque toda mulher precisa saber sobre isso. Combinado? Vamos sobre as estatísticas. As estimativas do American Cancer Society para o câncer cervical nos Estados Unidos para 2024 agora, ele é um número mais alto, né? Serão diagnosticados cerca de 13.820 novos casos de câncer cervical invasivo, com 4.360 mulheres morrerão de câncer cervical. Uma coisa, gente, que não era mais para estar acontecendo. E no Brasil? O INCA está prevendo 17 mil novos casos de câncer de colo. Então, entre agora 24 e 25. Então, gente, não é para a gente estar tendo esses índices tão altos ainda. Então, vamos entender o que acontece. Colo do útero primeiro, né? Vamos entender um pouquinho? Então, vamos lá. Esse aqui é um modelo, tá? Da nossa anatomia. Então, aqui é a vagina. Aqui é o corpo do útero e aqui é o colo do útero. Então, a mulher, a gente pode ter o câncer na vulva, na vagina, no colo do útero, que é bem nessa pontinha, de endométrio, de trompa, que a gente tem uma trompa aqui, na trompa e no ovário, além da mama. Então, assim, é muita coisa, por isso que a gente não pode descuidar. E diferente do câncer de endométrio, câncer de ovário, o câncer de colo de útero é um câncer que a gente pode prevenir. Então, existe vacina, a gente consegue pegar ele na fase inicial. Então, por isso que é tão importante da gente entender. Então, toda vez que eu vou falar de um câncer de colo de útero, é o câncer que ele dá aqui, bem nessa pontinha, no lugar. Por que a gente faz o Papa Nicolau? Para pegar ele. Então, exatamente por isso. Então, como que ele funciona? O câncer cervical, ali de colo do útero, ele começa nas células que revestem esse colo do útero, aquela partezinha que eu mostrei. O colo do útero, então, ele conecta o corpo do útero, que é a parte aqui que o bebê cresce, e ele fica grande, à vagina. Então, ele fica dentro da barriga e é um meio externo. Então, por isso que o útero ele é tão importante. E o câncer, ele começa quando as células do corpo, eles começam a crescer descontroladamente. O colo do útero, ele é composto por duas partes. E ele é coberto por dois tipos diferentes de células.
A endocérvix, que é essa abertura do colo do útero que leva ao útero, que é esse canalzinho, que é essa partezinha que a gente consegue ver quando a gente coloca um espéculo. E essa outra partezinha, que é a ectocervix, que é a parte externa, né? Então, a endocérvix é o canal e a ectocervix, que é esse ladinho de fora, que é onde, a hora que a gente coloca o espéculo, a gente vê a ectocervix, tá? E ele é coberto por células escamosas. E é aqui onde geralmente acontecem os tumores. E aí, o local ali onde esses dois tipos de células eles se encontram no colo do útero, ele é chamado de zona de transformação ou zona de transição. Então, a localização exata dessa zona ali de transição, de transformação, ele muda à medida que a gente envelhece. Então, por exemplo, quando a gente está na menopausa, essa transição entre um epitélio e outro, ele entra dentro do canalzinho, ela fica mais escondida. Quando a gente está engravidou, está grávida, essa zona ela fica para fora, então a gente fica ali, é como se fosse a parte da mucosa da boca e o ladinho do lábio. Então, é essa transição. E nesse lugar de transição, é onde acontece muito mais a frequência, o câncer cervical invasivo. Então, isso que é importante da gente entender. Então, num Papa Nicolau, a gente tem que pegar essa zona de transformação. Então, quando a gente faz o Papa Nicolau, é isso que a gente tem que achar e colher, fazer a coleta. Então, essa área, e a gente tem que entender que o câncer do colo ele não se transforma, de repente, a gente tem ali uma lesão, ele vai virar um tumor. Não. Essas células normais do colo do útero desenvolvem gradualmente alterações ali anormais, geralmente causadas pelo HPV, e aí eles vão estar transformando até virar o câncer. A gente acaba usando vários termos para descrever essas alterações. Então, às vezes, se você já pegou o teu Papa Nicolau, veio lá, neoplasia intraepitelial cervical, que é um NIC. Então, quando a gente vê um NIC, a gente fica mais assustado, o teu gineco já fica mais preocupado. E aí a gente pode ter uma lesão intraepitelial escamosa também, a gente pode ter uma displasia. Então, às vezes, você vai ouvir isso como se fosse com um pré-câncer. E quando essas alterações anormais no colo elas são encontradas, então a gente vai classificar de acordo com o acometimento disso. O NIC1, então imagina que aqui tem uma camada basal. O NIC1 acometeu só um pouquinho. O NIC2 já pega um tanto maior. O NIC3 ele chega perto dessa camadinha. E se ele perfura essa camada, é onde ele vira o câncer. Então, ele tem um caminho muito grande para ser percorrido. E dependendo da nossa imunidade, essas alterações elas podem chegar até quase 20 anos para se manifestar. Então, às vezes, você se contaminou lá com 20, 30 anos, aonde que ele pode ser que manifeste? Na menopausa. Agora, se eu venho fazendo Papa Nicolau, a chance disso daí acontecer, ela é muito menor, porque vai ter uma ação antes disso. E qual é o principal fator de risco? A infecção pelo HPV. Então, ele não é um tumor hormonal, ele é um tumor que a gente pega praticamente. O HPV, então, que é o papiloma humano, ele é um grupo de mais ou menos 150 vírus relacionados. Alguns deles vão causar crescimentos tipo os papilomas, por isso do nome dele, que é umas verruguinhas. Só que outros, eles vão causar o câncer invasivo. Então, o HPV ele pode infectar células de superfície de pele. Então, lembra que eu mostrei? É uma superfície. Então, ele pode contaminar vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca, garganta, pênis. Então, não é só de mulher. A gente tem que ficar atenta com isso. Então, ele é de superfície. Mas ele não tem como contaminar, por exemplo, o coração ou um pulmão. Ele não entra dentro do corpo, a não ser que ele já tenha virado um tumor e metastizado, tá? Então, o HPV ele vai entrar ali em superfície. Então, você vai encontrar ali dentro do corpo um tumor, não o HPV. O HPV ele vai estar sempre na superfície da pele, a mucosa. O HPV ele pode se espalhar, então, de uma pessoa para outra durante um contato pele a pele. Uma forma de propagação do HPV é através da atividade sexual, incluindo sexo vaginal, anal e oral também. Por isso que a gente está tendo tanto HPV em garganta.
diferentes tipos de HPV eles vão causar as verruguinhas, né? E aí, gente, a gente tem encontrado verrugas, inclusive na parte de mãos e pés, inclusive em lábios ou língua também. Então, o HPV ele não é um vírus que é brincadeira. E por que assim também a gente fala, eu vou usar preservativo e estou super protegida ali? Porque o HPV ele vai estar entrando ali em contato. O pênis ele vai estar protegido, mas a região ao redor não. Então, a região de vagina, vulva da mulher fica desprotegido, tá? Então, o HPV ele não é protegido 100% por isso. E a gente tem os outros tipos de HPV, que são chamados tipos de alto risco. Por que eles são chamados tipos de alto risco? Porque eles estão fortemente ligados ao câncer, principalmente do câncer do colo do útero, tá? Vagina e vulva, e nas mulheres, mas também câncer de pênis em homens e câncer de boca, ânus e garganta nos homens. Então, um vai dar verruga e os outros vão dar o tumor. O que dá verruga, ele não é cancerígeno, a chance dele virar um tumor é muito menor. E o que não dá verruga, ele pode dar lesão. Só que qual que é o problema? A verruga você vê e fica desesperado. E o outro não, você não vê. Por isso que a gente tem que estar fazendo os exames. Então, a infecção pelo HPV é muito comum. A maioria das pessoas já ali eles consideram até 80% das pessoas que já tiveram relação sexual provavelmente já teve contato com HPV. E na maioria das pessoas o corpo ele pode eliminar essa infecção sozinho. Então, às vezes, essa infecção ela não consegue desaparecer sozinha e se torna crônica. Aí é que começa o seu problema. A infecção crônica, principalmente se ela é causada por tipos de HPV de alto risco, eles vão desenvolver ali um tumor. Embora, então, hoje em dia a gente não haja uma cura para a infecção do HPV, existem maneiras de tratar as verrugas e tratar esse crescimento anormal causado pelo HPV. Além disso, existem as vacinas contra o HPV, que estão disponíveis para ajudar a prevenir a infecção por certos tipos de HPV, que são os mais perigosos. E o que mais que tem ali que é um fator de risco? A história sexual. Então, quanto mais cedo você se torna sexualmente ativo, maior chance de você ter contato com outros parceiros e com HPV. Então, ter muitos parceiros, ter um parceiro considerado de alto risco, que é um parceiro que já tenha tido HPV, o cigarro. Então, quem fuma, ele e as pessoas ao seu redor ficam expostos a muitos produtos químicos que podem causar ali, podem ser fatores que podem piorar ali a chance de você desenvolver um câncer, além do pulmão. Pra vocês terem uma ideia, essas substâncias, elas são absorvidas pelos pulmões e são transportadas na corrente sanguínea para todo o corpo. As mulheres que fumam têm cerca de 2 vezes mais probabilidade de contrair o câncer do colo do útero do que as que não fumam. Olha que loucura isso. Subprodutos do tabaco, eles são encontrados no muco cervical das mulheres que fumam. E aí os pesquisadores acreditam que essas substâncias acabam danificando o DNA das células do colo do útero e podem contribuir para o desenvolvimento do câncer do colo. Então, fumar também torna o sistema imunológico menos eficaz para combater as infecções por HPV. Então, olha isso, o cigarro, você fumou, você vai falar, mas que tem de relação com a vagina? Tá lá, a substância passou pelo pulmão e entrou no corpo e vai aparecer lá no muco da vagina. Então, não é brincadeira. O vape também entra na mesma situação. Ai, não fumo cigarro, fumo vape. Gente, dá na mesma. O que mais que é um fator de risco? Tem um sistema imunológico enfraquecido. Então, quem tem HIV, quem tem aí uma doença autoimune, quem usa imunossupressores, todas essas pessoas têm um risco aumentado das infecções, porque a imunidade está prejudicada. Então, o câncer do colo do útero ele não pode ser prevenido. Mentira isso. O câncer do colo do útero é um dos tipos de câncer mais evitados que a gente tem, evitáveis, né? Porque a gente tem a vacina contra o HPV. Então, a vacina é o meio mais eficaz da prevenção desse câncer. A vacina ela vai proteger o colo do útero ali de algumas cepas, principalmente essas cepas de alto risco, que podem causar esse desenvolvimento. Então, ter relações sexuais protegidas, eles não eliminam o risco, como eu já falei, mas também ajuda a reduzir as chances de transmissão do HPV.
e, consequentemente, reduz a chance do desenvolvimento do câncer. A vacina no Brasil, como que ela funciona? A gente tem uma vacina que é quadrivalente, que é dada nos postos de saúde. Para quem que ela é indicada? Para meninas a partir de 9 a 14 anos e para meninos entre 11 e 14 anos. Então, isso é grátis. Você vai no posto de saúde, você tem. A gente anda perdendo vacinas porque as mães têm medo de vacinar contra o HPV. E por que ela é dada em meninos? Porque meninos também transmitem. Agora não, mas eu já passei dessa idade. Eu posso estar tomando? Pode. Aí a gente vai tomar a vacina particular, tá? Hoje a gente tem a vacina que é 9 contra 9 vírus. Ela é muito interessante, ela deve estar sendo usada. Mesmo, mas eu já peguei HPV, eu devo tomar? Deve tomar, gente. Porque você pegou por um subtipo, vai que ela neutraliza outro subtipo. Então, isso daí ele é bem importante. O que mais que a gente tem? A realização ali do Papa Nicolau, ela é mais também, porque o Papa Nicolau ele não vai te prevenir, mas ele vai te ajudar a diagnosticar precocemente, tá bom? Então, o Papa Nicolau, gente, a gente tem que fazer ele todos os anos, de preferência. Se você está fazendo ele todos os anos, mas não teve relação sexual já há muito tempo, pode se passar um pouco, pode se passar, tá? Não teria esse problema. O problema é, nunca fiz Papa Nicolau, chegou lá com 65, você diagnosticou um câncer. Então, a gente tem 20 anos para ver que está tendo ali uma alteração. Qualquer mulher que tenha relação sexual, ela pode ter o HPV? Sim. Muitas mulheres acreditam que só mulheres com muitos parceiros sexuais têm HPV, mas não é verdade. Qualquer mulher que tenha tido uma relação sexual, mesmo com apenas um único parceiro, pode ter sido exposta ao HPV. Então, o HPV é um vírus muito. Então, a gente acaba considerando cerca de 8 em cada 10 mulheres terão HPV em algum momento da sua vida antes dos 50 anos. Então, é muita coisa. Não dá para a gente falar, ai, não vou ter contato. É que a grande maioria dos vírus, eles são autorresolutivos. Teu próprio corpo já dá conta dele e pronto. O problema não é você ter um HPV, o problema é você ter uma infecção crônica do HPV, tá? São coisas diferentes. Que mais que me perguntam muito? O resultado de Papa Nicolau normal é suficiente também para eu proteger as mulheres contra o câncer do colo do útero? Não, o exame de Papa Nicolau ele não é suficiente para proteger, mas a gente vai ajudar a diminuir o número de casos. Se tiver qualquer alteração, você vai pegar mais precocemente. Para as mulheres com 30 anos ou mais, o exame de HPV ali junto com o Papa Nicolau, ele vai aumentar muito a possibilidade de identificar mulheres com maior risco. Então, o que seria o perfeito hoje? Você fazer uma coleta do Papa Nicolau e junto fazer esse exame para ver se você tem HPV. Se você tem o HPV, você não precisa ficar apavorada. Mas significa o quê? Que você não vai poder espaçar teu Papa Nicolau para 2, 3 anos. Você vai ter que ficar ali vendo ele de uma parte ali mais, com uma maior frequência. E meninas abaixo de 30 anos, a gente só vai fazer o Papa Nicolau. A gente só vai pedir o exame de HPV se tiver ali alguma alteração não conclusiva. O que mais? Essa história ali também do preservativo. Então, mas se eu usar preservativo, eu não vou ter contato com o HPV. Não é bem assim, porque ele vai cobrir só uma área e é um vírus. Então, ele pode estar ali nas outras regiões e vai ter a fricção, vai ter contato. Então, tem chance ali de ter essa contaminação mesmo usando o preservativo, né? Lógico, gente, o uso do preservativo é sempre recomendado, porque ele é um método eficaz na prevenção de várias outras doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Então, eu sei que essa história do HPV é um assunto bem polêmico. Às vezes, quando a mulher descobre um câncer de colo, ela acha que já vai ter uma traição. Nossa, mas o meu marido me traiu. Então, não é bem por aí, porque ele demora muito tempo para aparecer. Então, não tem como a gente falar, nossa, eu peguei um HPV, foi agora, da última relação, né? Às vezes, você já teve esse contato, tua imunidade caiu e ele apareceu.
Mas o que é importante, se você tem possibilidade de se vacinar, é muito bem-vinda, mesmo na menopausa. Se você tem crianças entre 9, 14, 11 anos, vacinem eles. Essa é importante, você vai vacinar a criança contra um câncer de pênis que não é muito noticiado, mas ele tem uma estatística até que alta, tá? Mas ninguém fala. Do câncer da mulher a gente fala, eu falo, se mulher já é ali, é um tabu falar, você imagina sobre câncer de pênis, né? É muito mais tabu ainda. Então, é isso. Vamos ter cuidado, se conscientizar sobre isso, encaminha para as noras, para as filhas, para quem você vê que tem as crianças nessa idade tão importante. Então, é super importante vacinar as crianças antes delas terem contato com o HPV, antes delas terem relação sexual. Então, por isso que ele é antes. Ai, mas se eu vacinar, vou estimular o filho a ter relação sexual. Nada, gente, parou, né? Olha o mundo que a gente está vivendo. Não é assim. Você vai estar preservando a vida dos seus filhos. Combinado? Então, curtem, compartilhem e te espero no próximo vídeo.